Olá, querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meu querido, olha só, você vai estudando a Bíblia e você vai descobrindo umas coisas que é muito interessante e muito importante também. É incrível como que as pessoas estudam a Bíblia e não percebem uma coisa tão simples, não é? Não é uma coisa tão simples e é muito fácil de observar. O que eu quero dizer aqui, queridos? Você já prestou atenção que o autor da Bíblia, nesse caso João Ferreira de Almeida, quando traduziu a Bíblia do latim para o português, ele deixou uma deixa, ele deixou uma senha para que você pudesse identificar. Você sabe que João Ferreira de Almeida, ele foi pressionado pela igreja a qual ele fazia parte, que é do sistema religioso. Ele foi pressionado para algumas palavras no original ele não pudesse traduzir, para que ele não pudesse traduzir. Então tem algumas palavras que ele não traduziu. A palavra, por exemplo, inferno, a palavra diabo, a palavra Satanás, ele não traduziu para o sentido verdadeiro da palavra. E essa questão de ele não traduzir, eles tiveram o sistema muito êxito, não é? Nas suas empreitadas. Estudando a Bíblia e fazendo algumas anotações, que claro que eu estudando e fazendo anotações pensando em você, meus inscritos no canal, meus seguidores aí nas outras plataformas. Olha o que eu descobri, querido. Mas isso aqui, os nossos irmãos do Evangelho Eterno, irmão Cláudio Mendes, outros irmãos aí, sabem disso aqui. E eles também têm vários estudos acerca disso. Mas uma coisa que chama a atenção é a própria Bíblia. Não sei se foi intenção de João Ferreira de Almeida, não. Eu não sei se foi intenção. Ele foi pressionado, mas dá a impressão que ele falou assim: tá bom, eu não vou traduzir para o original, mas eu vou deixar uma senha para que as pessoas saibam da verdade. Parece que ele usou essa técnica, ele usou essa inteligência. Eu não estou dizendo que ele fez isso não, mas a impressão que dá é essa. Pelo menos é a impressão que dá. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí. Eu sei que está aqui nessa plataforma do YouTube. Abra sua Bíblia. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Jó. No capítulo 1. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz a anotação aqui, ó. Eu quero que você acompanhe comigo. Essas anotações que eu fiz, por que é importante? E a Bíblia está aqui, ó. Aqui estão as anotações e aqui está a Bíblia. Quero que você acompanhe comigo. Jó, capítulo 1, versículo 9 ao 10. Você sabe que isso aqui se trata da acusação de Satanás a Deus contra Jó. O alvo desse diabo era Jó, não era o próprio Deus, mas ele fez uma acusação. Ele fez uma acusação. Ele disse assim: Jó, ele só é temente a ti. Eu vou ler com você. Jó 1, 9 e 10. Fala assim, ó. Quando Deus perguntou a esse Satanás, não é um personagem, não é Satã, era Satanás. Deus perguntou assim: certo dia,
a partir do versículo 6, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Presta atenção, querido. Tem gente que pensa que isso aqui se dá no céu. Mas em lugar nenhum da Bíblia fala que isso aqui se deu no céu. Tem gente que já quis me rebater acerca desse estudo. Claro que é um estudo diferente, não era esse, mas é outro estudo a respeito desse ser, Satanás. Falou que essa reunião foi no céu. Mas em que lugar da Bíblia que fala que foi no céu? A prova que foi na terra está aqui, ó. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde que você vem? E ele diz: rodear a terra e passear por ela. Eu vou te explicar por que esse Satanás, esse diabo, ele respondeu dessa forma. Aí você vai entender melhor ainda. Aí Deus diz: você observou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra. Presta atenção. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. O que esse Satanás respondeu? Satanás respondeu ao Senhor: por acaso Jó teme a ti em vão? Ou você fez alguma coisa com ele que faz com que ele tema a ti? Versículo 10. Acaso não tens protegido de todos os lados a ele? Todos os lados. Preste atenção. A sua casa e a tudo que ele tem, a obra das suas mãos abençoastes, e os teus bens se multiplicam na terra. Queridos, eu vou explicar isso aqui. Jó, a fazenda dele, as terras deles, era protegido, talvez por montanha, talvez por águas, talvez por espinhos, talvez por cipó. Mas essa foi a acusação que esses Satanás fizeram. Por acaso não os tem protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo que ele tem? Se fosse nos dias atuais, esse protegido de todos os lados era seguranças. Mas vamos aqui entender o que o autor, o tradutor, deixou entender aqui. Mas estende a sua mão e toca-lhe em tudo o que tem. Isso aqui está falando de coisas materiais. Não era ainda da vida dele, não. Em tudo que ele tem. E certamente blasfemará de ti na tua cara, na tua face. Deus faz o quê? Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo que ele tem está no teu poder. Bens materiais. Mas somente contra ele não estenda a mão, a vida dele. A vida. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Aí, o versículo 13 está a deixa aqui, ó. O versículo 13 está a deixa aqui, ó. Certo dia, quando as filhas de Jó comiam e bebiam, vinham na casa do irmão mais velho, o que aconteceu? Veio um mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando no pasto, e as jumentas pasciam junto a eles, ou seja, os bois e as jumentas junto, e deram sobre eles os sabeus. Satanás aqui sumiu de cena? Cadê o diabo? Não foi a esse Satanás que Deus deu a ordem para tirar tudo que ele tinha, tocasse em tudo que ele tinha? Cadê o Satanás? Esse ser maligno que a religião ensina. Ué, sumiu de cena. Agora foi os sabeus. E os tomaram aos servos, mataram o fio da espada
e só eu escapei para te trazer a notícia. Verso 16. Estando este, o mensageiro, ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Ué, quer dizer que o próprio Deus se tornou inimigo de Jó? Quer dizer que o próprio Deus se transformou no Satanás na vida de Jó? Quer dizer que o próprio Deus se tornou o diabo na vida de Jó? Por quê? Porque diabo é acusador. Satanás é opositor. Satanás é acusador. Diabo é opositor. O próprio Deus, esse fogo desceu de Deus, caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos. Isso aqui se trata de guerra, querido. Isso aqui se trata de quê? Estratégia de guerra. Os caldeus, eles se dividiram em 3 grupos. Olha aqui. Os caldeus em 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram. Aos servos mataram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. E quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto. E fez o quê? Deu nos 4 cantos da casa e caiu a casa sobre todos eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto e disse assim, rapou a cabeça e disse assim: nu eu saí do ventre da minha mãe e me tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ei, cadê o Satanás da religião? Ei, cadê o ser físico chamado diabo que perturbava Jó? Então, aqui está escrito, ó, quem era, aqui eu escrevi no estudo, quem era que tira tudo de Jó? É Satanás? É o diabo? É um inimigo de chifre, de rabo, de lança? Ou era os sabeus, os caldeus e um grande vento oriental e o fogo do céu que veio da parte de Deus e tirou tudo de Jó? Tá vendo como é que o tradutor ele deixou uma senha para que você pudesse entender que esses personagens que chamavam-se diabo, na verdade eram pessoas? Eram seres humanos? Ele deixou o nome diabo e Satanás, mas ele deixou uma deixa para você entender. Será que a Igreja Católica não percebeu isso não? Será que João Ferreira de Almeida conseguiu enganar o sistema? Será que conseguiu? Será que os cara que faz ali esqueci a palavra, mas tem uma palavra que fala. Na hora de fazer a edição, será que eles não entenderam bem isso aqui não? A impressão que dá é que eles não entenderam. Então, meus queridos, está claro, está bem claro aqui, ó, que esse ser de Jó não era um ser maligno, um ser físico. Agora vamos para os personagens de Isaías 14 e Ezequiel 28. O personagem de Isaías 14 era o rei de Babilônia, que o sistema fala que era o ser maligno, de rabo, de chifre, com tridente e com lança. Não é? Esse Isaías 14 era o rei de Babilônia. O versículo 4 é muito interessante deixar isso aqui. E Ezequiel 28, que o sistema usa também para dizer que é um ser maligno, era o príncipe rei de Tiro,
que é o príncipe rei? É um príncipe que está atuando no lugar do pai. Que o pai, no caso, era o rei e o filho é príncipe. Então, quando o segundo na linhagem de um reinado, o primeiro, ele fica impossibilitado de governar, então o segundo na linhagem, ele governa. Então esse menino aqui, de Ezequiel 28, era o príncipe rei de Tiro. O verso 2 e o verso 12 do capítulo 28 de Ezequiel. Então não tem nada aqui de Satanás, não tem nada de diabo. E finalmente, que eu achei muito mais importante, não que os outros não sejam importantes, Jó não seja importante, Isaías 14, Ezequiel 28 não seja importante, mas talvez a parte que os religiosos mais usam para botar na cabeça das pessoas que Satanás como ser e o diabo como ser existe. Agora chegou a hora de provar que ele não existe realmente. Usando a mesma Bíblia e entendendo a senha que João Ferreira de Almeida deixou. Olha só. Lucas capítulo 4, do versículo 12 e 13. Agora você vai saber que aqui trata-se da tentação de Jesus. Agora você vai saber quem eram as pessoas que levaram Jesus ao deserto. Levaram não. Errei. Quem eram as pessoas que estavam lá para tentar Jesus? Que ele foi pelo Espírito. Ele foi conduzido, ele não foi levado. Muita gente se engana. O diabo, ele tentou, mas o Espírito, a Bíblia diz que conduziu. Levar, você pode interpretar de muitas formas. Agora, conduzir, só existe um meio de conduzir. Não tem como conduzir uma pessoa com violência. Não tem como conduzir uma pessoa dando esculacho, dando esporro. Não. Agora, ser levado, até arrastado pode ser levado. Até a pancada. Até embaixo de bainha de facão. Mas conduzido, a Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos descobrir agora quem era, ou quem eram esses diabos. Que João Ferreira de Almeida deixou senha. A Bíblia tem senha. Eu descobri isso nesse estudo. A Bíblia tem senha para você descobrir. E essa senha, se os religiosos sabem, eles não querem que você saiba. Tá bom? Aqui está, ó. Lucas 4. Vou abrir aqui. Lucas 4, o versículo 12 e o 13. Eu vou ler para você. 4, 12 e o 13. Depois de toda a tentação, aí eu vou ler. Toda a tentação está do versículo 1 do capítulo 4 de Lucas até o versículo 11. Agora o 12 e o 13 eu vou ler. Já passou a história da tentação. Respondeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha o versículo 13. Olha a senha aqui sobre a tentação. Quem eram os tentadores? Preste atenção. Versículo 13 do capítulo 4 de Lucas. Tendo o diabo, quem é o diabo? Acusador ou acusadores. Diabo, singular. Satanás, no plural. Ou satanases. Tendo o diabo acabado toda a tentação, diabo, irmão, pode ser um sistema. Diabo pode ser um grupo. Diabo pode ser uma empresa. Diabo pode ser um relacionamento. Diabo pode ser uma família. Diabo pode ser o quê? Pode ser algum tipo, não é? De grupo que formou para perturbar a sua vida. Então o diabo aqui, você tem que entender que pode muito bem ser um grupo também. Então, o diabo, acabando toda a tentação, vou provar para você que esse diabo aqui era um grupo de pessoas. Preste atenção. Então o diabo, acabando toda a tentação, ausentou-se dele até o momento oportuno. Isso quer dizer o quê? A tentação não tinha acabado. Ele só se ausentou, está dizendo aqui.
até o momento oportuno. Ou seja, no momento oportuno ele ia voltar. E onde que era o momento oportuno? Leia do versículo 14 até o versículo 27. Você vai ver qual era o momento oportuno que o diabo ia voltar para fazer ou dar a última cartada. O versículo 28, 29 e 30. É o que eu anotei aqui no estudo. Preste atenção. Lucas 4, 28, 29 e 30. Jesus aqui, do versículo 14 ao 27, foi o momento que ele foi expulso de Nazaré. E aonde que ele estava ensinando? O versículo 28, 29 e 30 vai dizer: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Preste atenção no todos, plural. Então era grupo. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no. Ou seja, o no está se tratando de Jesus. Expulsaram-no. O expulsaram-no é a mesma coisa, tá bom? Expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para de lá o precipitarem. O que é precipitarem? Jogar ele lá de cima. Levaram-no até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada. Presta atenção. Para de lá o precipitarem. Para de lá jogar Jesus embaixo. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Você entendeu a senha? Você entendeu a deixa que João Ferreira de Almeida traduziu? Que João Ferreira de Almeida era padre, para quem não sabe. Você entendeu que ele não pôde traduzir para o original essas palavras que eu falei para você? Mas ele deixou uma senha para que você e eu pudessem entender que se tratavam de pessoas. Agora, vê se você entende que este ser maligno era e é o próprio ser humano. Tanto Jó, Isaías 14, Ezequiel 28 e Lucas capítulo 4, na tentação de Jesus, eram seres humanos. Não era um ser maligno, de rabo, de chifre, de tridente, vermelho, que estava fazendo essas coisas. Queridos, a Bíblia, ela tem que você tem que prestar muito atenção para que você pudesse entender. As senhas e as deixas que o autor deixou. Quando você entende a senha, você entende a Bíblia. Tchau, fique com Deus, fique em paz. Amém.